2.223 pessoas. 2 horas e 40 minutos depois que o Titanic começa a navegar sobre as águas do oceano e vem a colidir na madrugada do dia 15 de abril, um iceberg, exatamente 1.517 pessoas morrem. Das 2.223 pessoas, 1.517 morrem. Mas há alguns relatos que talvez vocês desconheçam do que acontece em uma das cenas mais dramáticas do Titanic. Segundo algumas informações, Everhart disse: o som das pessoas se afogando era algo que eu não posso descrever e ninguém mais pode. Era um som horrível. Há um silêncio terrível que o segue. Gritos seguidos de um silêncio muito grande. O coronel que estava na embarcação Archie de Grace chamou isso de a cena mais lastimável e horrível de todas as cenas que ele jamais tinha visto em todas as suas histórias, e entre elas histórias de combate. E ele disse: eu ouço o som dos gritos até hoje, que ainda soam em meus ouvidos, e tenho certeza que levarei até o túmulo a reverberação do som destas pessoas no meu ouvido. Mas em meio à tripulação, em meio a essas 2.223 pessoas, estava o pastor Harper, que quando o navio começa a afundar e as pessoas começam a mergulhar nas águas profundas do oceano, de repente ele afunda e volta. Quando ele volta, ele encontra um homem agarrado em meio a uns escombros. E a primeira coisa que o pastor Harper pergunta é: você já ouviu falar de Jesus? E ele disse assim: não. E Harper diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia! O homem afunda nas águas do oceano. O pastor, agarrado também a pranchas nas águas geladas do oceano, começa a afundar. Minutos depois, as ondas os fazem reencontrar. E novamente Harper encontra o mesmo homem e faz a seguinte pergunta: você já aceitou a este Jesus Cristo? E ele diz: ainda não. Então eu quero lhe dizer: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Naquele momento as mãos do pastor escapam dos escombros e ele desce para a sepultura gelada do fundo do oceano. Tempos depois, o homem convertido contou em uma conferência: as últimas palavras que eu ouvi do pastor Harper era: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Naquele dia eu encontrei Jesus e a minha casa foi salva pelo poder sobrenatural da fé. A grande pergunta aqui, dentre tantas coisas que poderíamos questionar, dentre tantas coisas que poderíamos perguntar, quais foram as últimas palavras do pastor John Harper? As últimas palavras antes dele descer à sepultura foram: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ali estava um coração convicto que a morte não era o fim, e que a situação adversa pela intempérie do tempo não era um empecilho para ele pregar e falar do amor de Cristo. Mesmo morrendo, estava produzindo vida na vida de outra pessoa. É a graça sobrenatural do Espírito de Deus. O que nós vemos no texto que eu li é que existia um homem carente, um paralítico, um homem que não podia se conduzir sozinho, um homem que não podia andar, um homem que não podia se locomover. Mas de repente Jesus chega em Cafarnaum, em sua casa,
E as pessoas ficam sabendo que Jesus estava em sua casa. E logo 4 homens, que a Bíblia não diz o nome deles, são os missionários anônimos da Bíblia. Eram homens que não buscavam holofotes. Eram homens que não tinham nenhum interesse secundário. Eram homens que tinham, acima de tudo, um desejo muito grande de conduzir alguém ao Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto que eu encontro aqui, que uma pessoa precisa ter para fazer missões, e hoje nós vamos falar sobre missões baseado no paralítico que foi conduzido até Jesus, é compaixão. É impossível falar de missões, é impossível, jovens obreiros da casa do Senhor, é impossível ganharmos as nações, é impossível produzirmos vida na vida de outra pessoa se formos insensíveis à dor do ser humano que está ao nosso lado, se formos insensíveis ao sofrimento daqueles que clamam do nosso lado por salvação, se formos insensíveis àqueles que todos os dias descem à sepultura, se não temos capacidade de chorar por uma alma que, desgarrada do aprisco do Senhor, está afastada, muito longe da presença do Senhor, se não estiver em nosso coração o ingrediente principal, que é compaixão, diga comigo, compaixão, nós não vamos conduzir pessoas a Cristo. Olha o que diz o texto: nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico. Por que aqueles 4 homens tiveram toda a predisposição de levar aquele paralítico até Jesus? Porque tiveram o quê? Compaixão. Uma paixão anormal, uma paixão acima de qualquer circunstância. Compaixão é a palavra que às vezes falta em nosso coração, em nossa vida. Compaixão é o ingrediente que falta para que a nossa igreja, para que a nossa casa, para que as pessoas que estão ao nosso lado sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Compaixão. Quando praticamos o ato de compaixão, nós movemos vidas ao encontro de Jesus Cristo. Thomas Beck, um homem que estava cursando a faculdade de engenharia, um dia ele está andando nas ruas de Copenhague e um menino, ei jovem, quem aqui é jovem? Um menino entrega um folhetinho e diz para ele assim: moço, Jesus te ama. Você já ouviu falar de Jesus? Jesus te ama. O engenheiro, o homem que estava se formando em engenharia, olhou para o menininho e falou assim: eu não preciso desse teu Jesus. Eu não preciso desse teu Jesus. Pegou o folheto das mãos do menino, amassou o folheto e jogou no chão. E continuou andando. O menino correu, pegou o folheto, desamassou, entrou num beco, pegou o folheto e começou a orar: Senhor, tenha compaixão deste homem que ainda não te conhece de fato e de verdade. Aleluia. O homem ouviu o menininho falando, voltou e ficou vendo, e quando chegou perto, estava um menininho no beco chorando. Salva a alma deste homem, muda a vida deste homem, transforma este homem. Aleluia! Naquele dia, Thomas pensou: como alguém que nunca me viu se importa tanto comigo? Como alguém que nunca me conheceu pode se importar tanto comigo? Ele mudou o seu conceito, ouviu falar de Jesus, se converteu e se tornou um dos maiores missionários da América do Sul, porque alguém com o coração carregado, cheio de compaixão, sem muito rodeio, sem palavras bonitas, mas com o coração cheio de compaixão. O que o mundo precisa
precisa não é de homens cheios de boas oratórias, não é de bons e excepcionais conhecedores da palavra de Deus, que ficam apenas estudando atrás da sua escrivaninha dias e noites a palavra. Não é apenas isso, mas é alguém que tenha compaixão e que, ao ver o pecador, possa ter um encontro levando a palavra de salvação a ele. Compaixão. Se não tivermos compaixão, as almas vão morrer. Mas se Deus colocar compaixão no seu coração, seu filho este ano será salvo ainda. Se Deus colocar compaixão no teu coração, sua casa será impactada, esta cidade será impactada, este estado será impactado, este país será impactado. Levantar-se a missionários neste lugar, com o coração cheio de compaixão, para ganhar almas, para levar o evangelho a todas as nações. Compaixão. Os quatro homens olharam para o paralítico e tiveram compaixão. Sem compaixão não dá. Sem compaixão. Por que, pastor Marcos, às vezes a gente se desgasta? Por que ficar orando, esperando que o povo venha, pedindo que Deus abençoe, visitando no sol causticante? Por que fazer visita todos os dias ao pecador, anunciando o evangelho? Por compaixão. Se não existir compaixão, você fica dormindo em casa. Se não existir compaixão, é mais fácil falar de novela do que de Jesus. Quando não há compaixão, é mais fácil falar de um livro de romance do que a palavra de Deus. Quando não há compaixão, é mais fácil falar com o pecador de futebol, de política, do que da palavra de Deus. Mas quando há compaixão, você olha para o pecador e na primeira oportunidade você lança a rede, você fala de Jesus, você promove Cristo, você fala daquele que resgata o homem, o mais vil pecador, do lamaçal do pecado. Compaixão. Estes homens, acima de tudo, tiveram compaixão. Número 2, eles encontraram tempo. Diga comigo, eles encontraram tempo. Será que esses 4 homens tinham ocupação? Tinham ou não? Claro que eles tinham ocupações. Eles tinham muito que fazer. Talvez um tinha que resolver um problema na casa, talvez o outro tinha que trabalhar, porque Jesus chega na casa em um momento imprevisto. Ele não avisa, tal dia eu vou estar lá, preparem-se, programem. Não, ele chega em um momento imprevisto. Mas quando aqueles 4 homens ouvem falar que Jesus estava lá, eles se reúnem e dizem: nós temos que levar o paralítico até Jesus. Eles parecem que estavam esperando aquele momento. Nós temos que levar. Não, mas eu não tenho tempo. Não existia esta palavra no vocabulário dos 4. Eles encontraram um tempo para levar o paralítico até Jesus.